Flamengo e Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores, primeiro jogo da ida no Maracanã, frustrou bastante os torcedores rubro-negros, que principalmente depois do início como aquele 2-0 antes dos 10 minutos, a expectativa é de que seria mais uma goleada, de que o Flamengo finalizaria essa eliminatória de quartas de final ainda no primeiro jogo, mas não foi isso que aconteceu, né? Só que a gente vai abordar aqui não o campo-bola, mas o que representou para a Conmebol operar o Flamengo, porque aquilo foi uma verdadeira operação, convenhamos. E eu estou me referindo a dinheiro. A Conmebol perdeu muito dinheiro com essa operação Flamengo. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações sobre os próximos vídeos. Tão importante quanto é você deixar o seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número ainda maior de pessoas. Estamos falando de alcance, temos que falar do hype, dispositivo que você tem aí no seu aplicativo do YouTube, quando você utiliza para algum vídeo em específico, eu espero que seja para esse, faz com que esse vídeo tenha um desempenho ainda melhor na plataforma, faz com que ele tenha toque ainda mais pessoas, ajuda no crescimento do canal. Portanto, eu antecipadamente agradeço o hype esse vídeo. Comenta se você gostou do conteúdo, se ficou com alguma dúvida ou até mesmo discordou de algum ponto. E não tem problema, já que o importante é interagir. E através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E quem conhece o canal há mais tempo sabe da importância que a gente dá para os comentários, já que boa parte dos conteúdos produzidos aqui são em função desses comentários. Portanto, participe, interaja, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E claro, vamos agora voltar ao tema do vídeo, indo direto ao ponto. Como eu estava dizendo, o jogo de quinta-feira no Maracanã frustrou bastante os flamenguistas, os rubro-negros. Eu fiquei bastante frustrado, né? Frustrou bastante. Esse é o ponto. E nesse sentido de frustração, o que a gente esperava? Né? Que o Flamengo ganhasse com uma margem maior do que um gol para ir para o jogo lá da Argentina, lá na casa dos Estudiantes, com uma vantagem mais segura, mais confortável. E 1-0, embora eu acredite que o Flamengo vai passar, né? A gente também tem que ser realista dizendo que o confronto ficou um pouco mais aberto, já que o Flamengo é muito mais time, mas é um jogo de Libertadores, né? É um jogo na casa do adversário e vai ser uma eliminatória mais difícil do que a gente de repente imaginava. Quero ressaltar que acredito sim que o Flamengo vai vencer lá, inclusive, mas não vai ser tão fácil como eu estava imaginando em relação às eliminatórias. E antes de falar sobre a parte financeira, que eu digo que o Conmebol rasgou dinheiro, fazer aqui algumas observações em relação ao jogo. Eu não vou me privar, sou flamenguista, claro, e também gosto, em especial, gosto do campo e bola, não só a parte de finanças. Eu acho sim que o Flamengo foi operado, não acho que foi erro de árbitro não, tá? Eu não sou ingênuo a esse ponto de achar que foi erro. Também acho que o Felipe Luiz não pode falar abertamente que o Flamengo foi operado, porque ele é o técnico do Flamengo e ele poderia ser prejudicado com isso e até prejudicar o Flamengo. Então a entrevista dele foi certinha. Mas, gente, nada acontece por acaso. Agora, ainda que o Flamengo tenha sido operado, para mim ficou claro também que o Flamengo ele é muito displicente nas finalizações, nas chances criadas. Às vezes parece até que é um pouco de soberba em querer finalizar com muito requinte, entende? Aquele gol que o Pedro perdeu, onde ele tinha o gol todo aberto, um jogador da qualidade do Pedro, ele querer bater para fazer um gol mais
mais sofisticado, mais plasticamente bonito, aquele chute que ele dá, justamente onde o goleiro do Estudiantes tinha mais chances de pegar. Ah, Diogo, não dá para o atacante pensar numa fração de segundos aonde vai bater. No caso do Pedro dá, né? E tinha um outro canto com o gol todo aberto. O Plata querendo dar cavadinha, enfim. O Flamengo não pode perder as chances que perdeu, porque se ele tivesse convertido metade das chances que ele criou, metade só, o Flamengo teria goleado esse jogo, e ainda que o árbitro tivesse a intenção de operar o Flamengo como operou, a gente não estaria tendo essa discussão e o Flamengo já estaria classificado a uma hora dessa. Agora, o ponto que eu digo que a Conmebol rasgou o dinheiro quando operou o Flamengo, e de novo, isso foi uma operação, na minha opinião. Eu não acho que seja por acaso, não, tá? Não acho que nada seja por acaso. Ah, sabe, o tipo, não só o erro da expulsão, mas o jogo todo foi condicionado, o árbitro invertendo faltas, dando cartão para os jogadores do Flamengo em faltas comuns e não dando cartão para os jogadores do Estudiante em faltas muito mais duras, né? Muito mais propensas ali a receber um cartão, muito mais impactantes. Então ficou muito claro. Agora, a Conmebol não vai perder dinheiro apenas porque ela impactou o clube de maior arrecadação da América Latina e, eventualmente, isso impacta o Flamengo passar ou não para a próxima fase, impacta no interesse de patrocinadores, da televisão, que representa a maior fatia, talvez, da Conmebol, não sei a divisão das receitas da Conmebol, mas sei que é concentrado nos seus patrocinadores, publicidade e nos direitos de TV, direitos de mídia, né? Então é claro que o Flamengo não passando para uma próxima fase, que eu acredito que vai passar, mas é claro que esse risco também pode impactar os patrocinadores. Então, isso de certa maneira impacta, de certa maneira não, isso completamente impacta a Conmebol. Mas esse não é o maior risco, não é o maior problema. O maior problema é que a Conmebol está querendo dar uma cara a Libertadores de um torneio equivalente a Champions, né? E ela teve aí uma boa vitrine no Mundial, quando ela colocou dois clubes não, colocou um clube brasileiro na semifinal do Super Mundial, onde antes todos diziam que a partir das quartas de finais só teriam times europeus, e não foi isso que se viu, né? Principalmente nas oitavas tinham os 4 brasileiros, né? E nas quartas tinham pelo menos 2, e na semifinal tinha um brasileiro. Então não foi isso que se viu em relação a domínios europeus. O Brasil, como eu já disse várias vezes aqui, fez um papel muito bonito, representou a América Latina de uma forma muito impactante, muito relevante. O Flamengo venceu o campeão mundial com autoridade, 3-1 sobre o Chelsea, né? Com autoridade. Então isso gerou toda uma imagem para o futebol da América do Sul, e é algo que a Conmebol quer mostrar, quer vender, ela quer crescer, porque através dessa maior exposição, isso cresce também no faturamento, né? Mais exposição, mais alcance, mais faturamento, mais receitas. A gente sabe que essa turma gosta de mais receitas. Só que para isso, ela precisa também ultrapassar uma barreira chamada credibilidade. E a gente sabe que o futebol sul-americano ele sempre foi muito marcado pela essa questão da credibilidade, do antijogo, principalmente da corrupção na arbitragem. Quem não conhece as histórias, em especial, em específico, na verdade, do Estudiante na década de 60, quando os jogadores usavam ali um alfinete escondido entre os dedos para ficar alfinetando os adversários. Os clubes europeus que não queriam jogar na América do Sul em função das práticas, em especial dos clubes argentinos. Por isso que o torneio deixou de ser disputado na casa de um clube europeu, na casa de um clube sul-americano, porque na casa do clube sul-americano se jogava outra coisa, menos o futebol, era uma selvageria. Claro, se jogava futebol também, mas era principalmente por parte dos clubes argentinos,
e também uruguaios, era uma selvageria, né? Daí veio o Intercontinental no Japão, onde era um campo neutro e isento dessa selvageria e tudo mais. Então, isso já é marcado. O time de La Plata, que são estudiantes, eram chamados de Animales de La Plata, pelos periódicos espanhóis à época. Então, a Conmebol estava tentando passar uma imagem de credibilidade, Falou, olha, a gente aqui é um campeonato equivalente a Champions, e para que você consiga vender seu produto para vários mercados, para você ganhar escala, você tem que passar, nós somos uma competição séria. E, gente, tudo que a Conmebol não passou nesse jogo contra o Estudiantes é de que é uma competição séria. Porque uma coisa são erros de arbitragem. Outra coisa são absurdos em sequência de arbitragem. Ficou evidente para quem acompanha futebol, independente de ser brasileiro, independente de ser flamenguista, os jornais espanhóis, os jornais europeus repercutiram, né? Os jornais espanhóis voltaram a falar dos animais, os animais de La Plata. Então teve uma repercussão internacional. E a repercussão foi de que não era sério. Porque a quantidade de erros tão absurdos, mostrou, passou a imagem que aquilo ali não foi algo sério, não foi erro, sabe? Ninguém pode acusar, sair acusando, tudo isso a gente sabe, mas passou uma imagem de que não foi algo sério. Ou se foi algo sem ser intencional, é uma incompetência assim, absurda que também impacta a Conmebol por ter assim, pessoas tão incompetentes ao ponto de apitar um jogo, ao ponto de conduzir um jogo como foi conduzido contra o Estudiantes. Ou, não digo conduzir, operar um jogo, porque eles interferiram, operaram um jogo. Então, isso passa uma imagem de um campeonato que não é isento, que você, sabe, de cartas marcadas. Existe claramente, na minha percepção, do lado da chave do Flamengo, onde ele é o único clube brasileiro contra 3 argentinos, uma tentativa de pelo menos colocar um clube argentino na final, em função de todo o domínio que vem tendo do futebol brasileiro. Agora, isso impacta a própria Conmebol a partir do momento que fica claro para os patrocinadores, investidores, para todos os players envolvidos comercialmente com a Conmebol, que isso não é sério. E a partir do momento que começa a criar essa dúvida se isso é sério ou não, e você tem uma repercussão internacional, se você é anunciante, você começa a rever a quantia que você paga, onde estava crescendo começa a decrescer, e você começa até rever também se vale a pena continuar patrocinando a Conmebol Libertadores ou não, porque você tem aí os polos de publicidade. Uma publicidade boa, quando você está associado a um parceiro bom, te traz muitas vendas, muita exposição, te traz muito crescimento de ativos publicitários, mas também quando você está associado a um parceiro de uma fama ruim, isso também te tira muitas vendas e te tira uma exposição positiva e te dá uma exposição negativa, que faz com que cada vez mais os seus ativos sejam desvalorizados. E é justamente esse o ponto que está acontecendo com a Conmebol, depois de toda a repercussão que teve, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, porque foi algo muito, sabe, grotesco. Grotesco. Não estou me referindo só à questão da expulsão, que para mim, eu não vou nem tocar nesse assunto, até para não perder, para não me irritar mais. Mas os outros lances, os cartões, o cartão que deram para o Samuel Lino, ainda no primeiro tempo, para o Saul, e faltas muito mais duras do goleiro, do jogador do Estudiantes, nada. Então isso ficou muito claro, e isso afeta a imagem da Conmebol. Se afeta a imagem da Conmebol, afeta os seus anunciantes. Se afeta os seus anunciantes, eles perdem dinheiro. E isso sem contar que eles podem perder também de interesse via os direitos de mídia e também publicidade, tendo o rédito dos réditos do Flamengo eventualmente fora. Mas não é fora por questão esportiva, porque isso faz parte do jogo. Fora por questão muito além do campo.
E se você acredita que foi só um erro, desculpa eu ter que te sinalizar isso daí, mas de erro não teve nada. Erro é quando você faz algo sem querer. Isso foi planejado, mal intencionado e muito bem executado. Quero saber a sua opinião a respeito. Deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, o famoso joinha e, claro, hype esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.